Boa tarde de novo. Agora a gente está também ao vivo no site da Campus, então agora eu posso falar. Eu sou Juliana Belmont, sou consultora de sustentabilidade da Telefônica Vivo. Eu estou na empresa há 7 anos trabalhando com a comunicação para sustentabilidade. E a gente veio falar hoje sobre paperless. Para quem não sabe, a expressão paperless é a substituição do uso de papel por soluções e sistemas informatizados. Essa palestra tem tudo a ver com a Campus e também com a Telefônica, falando em nome da Telefônica, porque a gente acredita que, por meio das tecnologias, a gente pode melhorar o dia a dia das pessoas. Isso, para a gente, também é sustentabilidade. Bom, só para começar, para dar uma intro aqui antes do pessoal falar, vocês já pararam para pensar a quantidade de papel que vocês consomem no dia a dia de vocês? Assim, com post-its, com impressões, contas para pagar, com cartas, etc. Se você parar para pensar, agora recentemente, por exemplo, eu mudei de casa e eu não sabia que eu tinha tanto papel na minha casa. Em 3 anos morando no outro apartamento, eu vi que eu tinha pilhas e pilhas, quilos de papel. Então, isso é para a gente parar para pensar, né? Até que ponto isso faz sentido no nosso dia a dia, né? E aproveitando também que a gente está em tempos de escassez aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, a água também tem a ver com o papel, né, com a produção de papel. Então, é importante ressaltar que a produção de papel está entre os processos industriais que mais consomem água. Só para vocês terem noção, para uma folha A4 de papel, são necessários 10 litros de água para uma folha. Já para a fabricação de 1 tonelada de papel, são necessários 100 mil litros de água e 55 eucaliptos, para vocês terem mais uma dimensão. Então, hoje as empresas têm gerado cada vez mais papel, por incrível que pareça. Existem pesquisas já que falam sobre isso, principalmente por causa do aumento do fluxo de informação dentro das empresas. Então, ainda o papel continua superando a gestão documental digitalizada dentro das empresas. Para eu não me delongar muito aqui, porque nem é a intenção, eu vou aqui deixar a palavra com alguns especialistas que trabalham com esse tema dentro de algumas empresas, começando pela Patrícia Demitroff. Ela é publicitária, especialista em comunicação, arte e tecnologia, com 13 anos de experiência em mídia e conteúdo digital. Ela tem passagem pelas empresas como Yahoo, IBA, Samsung e atualmente ela lidera a expansão do mercado brasileiro para o Evernote, uma startup com 100 milhões de usuários que está contribuindo para a criação do modelo de escritório do futuro, sem papel, com gestão de conhecimento eficiente e trabalho colaborativo remoto. Obrigada. Boa tarde a todos. Só terminar de fazer a mudança aqui. Então, quantos de vocês aqui conhecem o Evernote? Ah, que legal. O Evernote, assim, ele, para quem não conhece, ele é uma plataforma de gestão de conhecimento. Então, quando a gente fala de Evernote, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de gestão de informação, gestão de dados, compartilhamento, a gente está falando de uma série de coisas. Então, ele é muito além de um app para tomar notas. Ele é, na verdade, uma plataforma de gestão de conhecimento. Para quem quiser saber mais, seguir, tem os meus contatos, é só seguir o nosso Twitter. A gente tem bastante coisa lá. Eu queria mostrar algumas estatísticas também que vão falar um pouco de produtividade. Acho que o meu ponto aqui é chegar nessa questão de produtividade. Hoje a gente tem esse dado de que 37% de cópias que a gente tira em papel são desnecessárias, principalmente no mundo corporativo. E não é muito novidade, mas a grande maioria de empresas no Brasil não tem uma cultura de tentar gerir esses documentos. Então, consequentemente, não tem uma gestão eficaz de informação, de conhecimento, muita coisa se perde. O impacto disso é enorme, ele não só impacta em custos, mas ele também impacta em como a informação se distribui entre as pessoas. Eu vou mostrar o que tem a ver um pouco mais para frente.
Um outro dado interessante é que nos Estados Unidos, 35% das empresas já começaram esse trabalho de fazer uma gestão de papel. A gente vê esse nível de desenvolvimento muito grande em países como a Alemanha, Estados Unidos, e ao mesmo tempo a gente escuta falar, a gente vê dados como o norte-americano é 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Será que tem a ver? O holandês é 5 vezes mais produtivo do que um trabalhador no Brasil. Será que tem a ver com isso? Aí alguém vai falar, não, mas eles trabalham muito. Não, o alemão, por exemplo, tem uma média de 38 horas de trabalho semanais. Então, eu acho que a questão de produtividade, muitas vezes ela não é atraente para empresas, mas ela acaba afetando, sim, na produtividade, na qualidade de vida. E eu acho que aqui, principalmente a gente que mora em São Paulo, quando a gente fala qualidade de vida, quantos de vocês concordam que a gente tem uma qualidade de vida aceitável aqui na cidade? Então, eu acho que tem tudo a ver. Então, quando a gente fala de papel, desse gestão desse material, a gente está falando de burocracia também. A gestão o acúmulo de papel nada mais é do que burocracia. Você passa a ter processos longos, porque você demora para encontrar coisas, você demora para fazer tudo. É muito mais demorado você preencher um papel na mão do que digitalizando. E aí, consequentemente, sua produtividade cai. E aí a gente vem com aqueles questionamentos. A gente meio que desafia um pouco as pessoas a pensarem se você realmente precisa de todo o papel que você guarda ou produz. E aí vem o segundo ponto. Se a pessoa fala sim, como que você encontra, então, a informação dentro disso? Dentro de uma pilha de papel, você precisa achar uma nota fiscal, alguma coisa. Como é que você encontra isso? E o terceiro ponto, você se lembra de tudo que você guardou? Você se lembra de papéis que você guardou no ano passado? O lado bom e o que a gente quer mostrar e discutir aqui são alternativas. Uma delas, a gente acabou de lançar, eu já falei que o Evernote é uma plataforma para você guardar informação, mas ele também é uma plataforma, a gente também tem alternativas para você capturar a informação. Essa é uma delas. Existem outros aplicativos no mercado, mas o Scannable ele é uma solução mobile que foi lançada recentemente e que facilita muito. Esse app é o nosso novo bebê, ele foi lançado agora, no início do ano. Ele complementa muita coisa que o Evernote faz, porque ele tem essa facilidade de capturar e eu convido a todos a testar, porque eu consegui digitalizar, eliminei cartão de visita da minha vida, estão todos digitalizados e encontráveis agora numa plataforma digital. Quando você digitaliza e consegue colocar todo esse conteúdo para dentro de uma plataforma, você passa a ter esse conteúdo mobile. Hoje, uma grande preocupação que o Evernote e outras empresas de tecnologia mobile têm é de tentar tornar isso presente. Uma vez que você digitaliza, a primeira vantagem é isso. Você não precisa ficar carregando essa informação, o papel com você, porque você precisa justamente da informação, não do papel. Quando você digitaliza, escaneia algum papel, isso passa a virar informação. E a informação, ela tem várias vantagens. Por exemplo, ela se torna encontrável. No Evernote, o Evernote ele tem, por exemplo, essa tecnologia que até escrita à mão
ela passa a ser encontrável, porque eu mesma prefiro escrever ainda à mão, mas uma vez que você digitaliza, você consegue, já existe essa tecnologia de encontrar a informação que você escreveu à mão, você não precisa passar limpo no computador. A informação, ela também passa a ser, ela fica disponível, e a gente tem também essa tecnologia super bacana que a gente chama de Synapse, que na verdade, agora a gente batizou de Evernote Context, que nada mais é do que você está trabalhando numa nota sobre um material sobre o Campus Party, e você tem material que você já recolheu no passado, há 2 anos atrás, que você nem lembrava ainda, ele lembra para você e te apresenta, ele relaciona o conteúdo para você, ele entende isso e relaciona para você. Isso, no papel, você nunca conseguiria fazer. Isso não existe. Tem a questão de segurança, é um tabu. Muita gente tem medo de digitalizar, principalmente empresas, por conta da questão de segurança. Como que eu faço para que as pessoas não acessem? Eu diria que o nível de informação, hoje, ele é bem avançado para várias plataformas. No Evernote, por exemplo, além de você guardar a informação, você pode criptografar o texto que você guardou. Então, mesmo que alguém invada a sua conta, eu nunca ouvi alguém falar disso dentro da plataforma, mas mesmo que aconteça alguma coisa, alguém pegue seu celular, sei lá, você ainda pode criptografar ainda todo o conteúdo que você digitaliza, se você quiser. E ainda tem vários níveis, várias camadas de segurança que você pode adicionar. E além disso, a informação é compartilhável. Quando você tem a informação digital, você consegue compartilhar. Coisa que também no papel você tem muito mais dificuldade. Não preciso nem comentar de e-mail, nem nada. E hoje todas as plataformas têm a opção de você mandar direto via e-mail ou compartilhar por social media, alguma coisa assim, ou qualquer outra coisa do tipo. Ou, que nem no nosso caso, você pode apresentar. É muito mais fácil você transferir essa informação para uma apresentação quando ela já é digital do que você tentar transformar isso, tentar processar isso de alguma maneira. E trabalho em grupo. Quando você tem também a informação disponível numa plataforma e ela passa a ser acessível e compartilhável, e eu estou falando aqui de trabalho em grupo, de trabalho colaborativo, é disso que eu estou falando. Então, assim, a informação está disponível, você torna ela disponível para um grupo. Por exemplo, compartilhei um caderno. Então, todo mundo consegue acessar essa informação, trabalhar junto com você no meio digital. E, além disso, de tudo que eu falei, o que eu estou tentando trazer ter o meio digital, quando você entende que a sua necessidade é manter informação e dar uma finalidade para ela, você consegue fazer essa migração de uma maneira muito simples para uma plataforma digital. E, além disso, acaba sendo ecológico e não tem como fugir desse tema em tempos de escassez que a gente está vivendo agora. Então, é isso. Esse é meu Twitter, os nossos contatos também. A gente vai passar, eu posso passar depois no final, mas a gente vai continuar, né? Obrigada. Alô? Obrigada, Patrícia. Só continuando também sobre o que ela estava falando, né? O Evernote, ele é uma das principais ferramentas hoje para facilitar o dia a dia das pessoas com relação à gestão documental, né? Então, tanto para o dia a dia das empresas como o dia a dia das pessoas, o Evernote facilita muito. Então, eu fiz uma pequena pesquisa sobre com amigos mesmo e até na internet, hoje, por que as pessoas não trocam os documentos físicos em papel por documentos digitais, né, pela digitalização de documentos. Muitas vezes as pessoas têm apego a certos documentos ou pensam, vai que eu preciso um dia disso. Eu mesma, muitas vezes já me peguei dessa forma, pensando, vai que eu preciso, e aí 25 tantos anos depois, nada, nunca precisei daquele documento e ele ficou ali guardado. Então, por mais que a gente tenha apego a certas coisas, hoje a tecnologia veio ajudar a gente a fazer essa gestão das nossas informações e, inclusive, com mais segurança, né? Antes a gente estava suscetível a roubos ou qualquer intempérie, mas a tecnologia nos traz maior segurança e privacidade. E
Eu vou chamar agora o Éder Baum, até o sobrenome dele é bem parecido com o meu. O Éder, ele é formado em análise de sistemas, ele administrou por 10 anos uma rede de farmácias na Bahia e dessa experiência criou a startup Sabe Sim, acelerada pela Waira Brasil, que também é do Grupo Telefônica. Éder. Olá, como é que faz agora? Alô? Olá. Bom, eu sou o Éder... Cadê? Eu sou o Éder Baum, sou o CEO do Sabe Sim. Já no meu primeiro slide, eu já começo chutando um pouco o balde, com gráficos sobre a produção de papel global de 1961 a 2005. Veja que a gente partiu de 100 mil toneladas até 350 mil toneladas em 2005. A previsão é que de 2015 a 2030, em 15 anos, a gente dobre novamente o uso de papel. Eu tinha outros gráficos, mas para não ficar muito longa a apresentação, que mostram também alguns dados bem bizarros. Por exemplo, os países que mais consomem papel são os mais desenvolvidos. E, com o aumento do uso do computador, aumentou em muito o uso do papel. Então, quanto mais computador, mais tecnologia, mais papel. E não deveria ser assim. Tá, então, como o foco do Sabe Sim são empresas... Opa! Está mexendo... Será que não é lá? É lá. Bom, vamos... como o foco do Sabe Sim são empresas, vamos entender um pouquinho a conjuntura das empresas brasileiras. Basicamente, empresas com mais de 250 funcionários, que seriam as grandes empresas, representam apenas 0,4% das empresas no Brasil. O grande bolo, 88,1%, tem até 9 funcionários. Até 5 funcionários, ou as empresas individuais, representam metade de todas as empresas no Brasil. E de 10 a 249 são 11,5. Então, se você tem uma estrutura de empresa extremamente pequena, com 9 funcionários, primeiro, essa empresa não vai ter setor de TI, dificilmente vai ter um setor de RH, e vários outros problemas. Setor de TI fraco e inexistente, como eu citei. A equipe, por ser pequena, acaba ficando envolvida 100% na operação. Pouco dinheiro para investimento, acesso limitado a soluções robustas. E nesse cenário que a gente observa é que o papel ele acaba tendo um uso muito importante na operação da empresa mesmo. É a nota fiscal que tem que ser em papel, é a conferência de estoque que é em papel, é o relatório, é a conferência, em vários casos até a própria comunicação entre a empresa acaba sendo no papel. Um exemplo que eu gosto de citar, que uma vez eu vi e eu achei bizarro, é um amigo meu que ele tem uma rede de postos e ele tem 5 postos de gasolina. E basicamente mudou a maneira de receber cheque. Agora não é dessa forma que recebe cheque, agora é dessa outra forma. Como é que ele fez para passar para esses 5 postos de gasolina, que agora era essa norma de recebimento de cheque? Ele pegou, imprimiu 5 papéis A4 e foi pessoalmente com seu carro em cada posto fixar isso. Então é interessante que hoje nós temos um software que gerencia as nossas amizades, que é, por exemplo, o Facebook, mas na hora de gerir a empresa, a gente não tem praticamente nenhum tipo de solução, ou as soluções que existem só existem para empresas grandes. E foi aí que, quando eu administrei uma empresa desse tipo, que eu criei uma solução chamada Sabe Sim. Tá. E um dos pontos exatamente que pega com um pouco número de funcionários é isso. É que a administração se torna, no dia a dia, um eterno apagar de incêndios. Não é administrar, pensar como é que vai lá na frente, é apagar os pequenos incêndios do dia a dia.
E aí que entra o SABSIM. O SABSIM é como uma intranet as a service, porém com várias ferramentas de comunicação e gestão interna. É possível gerenciar tarefas e processos, tá? Como, por exemplo, gestão de projetos, gestão de tarefas do dia a dia, organização de documentos. Você também tem uma parte que você pode guardar documentos, que ele indexa e tal, além de gerenciamento de certos processos dentro da sua empresa. Comunicação, ele tem uma parte muito forte de comunicação interna, que você pode se comunicar com toda a equipe. Controle de prazos e tal. E também uma parte muito forte de gestão de pessoas. Tem um caso interessante que essa semana, por exemplo, na plataforma tem o perfil completo do funcionário e tal. E por vários anos eu nunca tive nada, nenhum ponto que você pudesse imprimir o perfil do funcionário. E essa semana 2 empresas começaram a me pedir isso. Eu quero imprimir o perfil do funcionário. Por quê? Por quê? Então esse é o ponto. Às vezes o problema não é só a tecnologia ou o dia a dia da empresa, é a própria cultura. Então as pessoas têm um apego bem grande com o papel e às vezes por propriamente cultura ou porque ela sempre entendeu que é daquele jeito. Um exemplo que eu gosto de citar é dessa empresa que eu pessoalmente administrei por 10 anos e aí que surgiu o SABSIM, é uma rede de farmácias. Na época tinha 5 lojas e 160 funcionários. Então é uma empresa bem típica, uma PME bem típica. E a gente mudou apenas um processo, deixou de imprimir um único relatório, que era o de conferência de estoque. E até então a gente não contabilizava o quanto a gente gastava de papel. Só nesse processo, R$ 1.200 mês. Não é uma quantidade lá muito grande, mas para um único relatório que deixou de ser impresso, é uma economia bem interessante. E aí a gente chegou à conclusão que o volume de papel que a gente estava gerando era absurdo, porque o gasto, se a gente economizou isso num único relatório, numa PME, imagine o quanto a gente gastava em outros processos. E é isso. Muito obrigado. Esse é o meu contato. Se quiser saber mais sobre o SABSIM, sabsim.com. Bom, o Éder trouxe 2 pontos que eu acho muito importantes. Um é com relação aos ganhos econômicos que também as empresas podem ter com a economia de papel. A gente costuma ressaltar muitos pontos ambientais, né? Ainda mais eu que sou de sustentabilidade, gosto sempre de falar sobre isso, mas lembrando que a sustentabilidade também é um dos pés da economia, a gente também pode falar que a SABSIM também é uma solução sustentável, né? E outro ponto também que eu acho importante lembrar é o quanto ainda no Brasil a gente tem muitos entraves, né? Então, principalmente entraves de leis, leis trabalhistas, previdenciárias. O Éder até antes da palestra mostrou um documento para a gente bem interessante que mostra os tipos de documentos dentro das empresas que precisam ser guardados e por quanto tempo. Então, tem certos documentos que precisam ser guardados por 30 anos. Vocês têm noção do que são 30 anos para um documento ser guardado? E outros tipos de documento ainda são por tempo indeterminado. Ou seja, se você trabalhou 30 anos atrás numa empresa, 40 anos atrás numa empresa, aquela empresa que trabalhou há 40 anos ainda está com seus documentos, porque quem sabe um dia precise, né? Então, ainda muitas leis precisam mudar aqui no Brasil. Mas não quero entrar em questões políticas aqui, então eu vou chamar o Ricardo Amorim, que ele é também da Telefônica Vivo. Ele é gerente de demandas comerciais na diretoria de canais da Telefônica Brasil, graduado em Ciência da Computação na FASP e pós-graduação em Direção Geral de Empresas na ESERP. Ele está há 11 anos na Telefônica Vivo e ele atua como gerente de projetos. E hoje ele vai falar aqui para a gente sobre a venda sustentável. Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu venho complementar o que o Éder e a Patrícia disseram aqui. Eu trago um case que foi desenvolvido na área de canais da Telefônica, ao qual eu faço parte. E aí eu vou mostrar um pouquinho de como foi construída essa ideia e o quanto ela representa hoje para a companhia e ainda pode representar em termos de redução de custo, redução de papel, segurança e tudo mais.
E antes de entrar no foco do nosso tema, que é paperless, é importante a gente citar algo mais amplo, que é sustentabilidade, né? Alinhar o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade basicamente é aproveitar o que a gente tem, o que o mundo nos oferece, sem onerar o uso desses recursos para gerações futuras, né? Nossos filhos, nossos netos, bisnetos e por aí diante. E para um projeto ou uma ação ser considerada sustentável, o que a gente precisa fazer, né? Quais características ela precisa ter? Então, basicamente, ela precisa ser ecologicamente correta, né? É a base. Economicamente viável, e sendo bem sincero aqui, as empresas buscam lucro, não buscam também status, mas basicamente lucro. Precisa trazer retorno. E isso precisa ser considerado em qualquer ação para sustentabilidade ou de paperless especificamente, precisa trazer dinheiro. Ser socialmente justo e, por último, culturalmente aceito. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem com nós mesmos e com toda a sociedade aí, entender o que precisa ser feito e começar por nós, né? E aqui, por que ser sustentável, né? Então, não é só uma ideia bacana, é uma ideia que traz retorno, né? Você ajuda o meio ambiente e ele precisa ser ajudado, né? A gente está vendo aqui, os paulistanos estão vendo aqui como a gente está passando o nosso dia a dia com racionamento de água, energia elétrica e tudo mais. Mas além disso, a gente pode, né, trazer com modelos de negócios interessantes, buscar um desempenho ambiental para reduzir custos, reduzir riscos, aumentar a produtividade, como a Patrícia comentou, e aumenta de fato. E por último, melhorar a reputação, né? Isso está elencado, ele vem em conjunto, né? Você trabalhando num projeto bacana, trazendo resultado, a reputação ela é vista, né? Você é reconhecido. E aí eu vou contar para vocês como que surgiu a ideia, né? Foram muitas discussões, mas essas foram a base, né? Essa foi a base da construção desse projeto. Então, o primeiro tema que a gente abordou foi a experiência do cliente. Hoje você vai até uma loja da Vivo, você já tem a assinatura digital, que é o que a gente desenvolveu, mas antigamente você sentava na mesa, tinha um vendedor te atendendo, e aí ele começava a fazer um processo de gestão documental que envolvia xerox de documento, ia até a impressora, fazia um scanner desse documento, preenchia um termo, que é um contrato, na verdade. Você assinava esse contrato, ele também era digitalizado, saía mais uma vez da sua frente. Então, esse é um dos pontos que a gente abordou, porque não é bacana não dar atenção para um cliente dentro de uma loja, né? Então, o nosso foco foi dar essa atenção e como podíamos dar essa atenção sem onerar o processo, né? Na verdade, sem descumprir as regras que a gente precisa cumprir com relação aos nossos órgãos fiscalizadores. Depois, o processo de gestão documental. Esse processo que eu acabei de comentar, ele precisava ser melhorado, não era muito prático fazer todo esse trabalho de impressão, escaneamento, digitalização de uma documentação. A gente precisava reduzir custos de papel, especificamente, e, por último, minimizar o impacto ambiental. A gente tem uma área de sustentabilidade dentro da Telefônica, focada nesse tema, e isso a gente perseguiu também como um dos drivers do nosso projeto, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho dos números, o quanto a Telefônica gastava, né? Esse número vem mudando, graças a Deus. Gastava 5 milhões de reais por ano com impressão de papel dentro das lojas. É muito dinheiro, né? E aí o que a gente mudou, né? É uma ação teoricamente simples, né? Mas precisava ter alguém com vontade de fazer e acreditar numa ideia e levar ela até o final. Então, o fluxo antigo aqui, um cliente ia até uma loja da Vivo, aí fazia todo o processo de venda, né? O que você quer adquirir em termos de plano.
e depois começava o processo de gestão documental. Esse processo passava por uma impressão de um contrato, com tudo aquilo que foi contratado, digitalizava todos os seus documentos, né? RG, CPF, comprovante de residência. O cliente assinava o contrato e, por último, a gente fazia a guarda física desse contrato, né? E de todos os documentos. E aí tem um prazo bastante extenso que isso tem que ficar armazenado. O que a gente mudou? A gente passou a exibir o contrato num tablet, né? Ao invés de mandar para uma impressão, a gente começou a exibi-lo digitalmente num tablet. O cliente passou a assinar esse contrato no próprio tablet. E a captura de documento a gente começou a fazer com foto, assim como muita gente está tirando e registrando aqui as imagens do Campus Party e tudo mais. Depois feito isso, a gente armazena todo esse documento numa nuvem, que fica muito mais fácil gerenciar, encontrar. A guarda, a gente pode estender o período mais facilmente. É muito mais simples todo o processo. Aqui eu ilustro um pouco o que foi feito, quais são as características da ferramenta, né? Então aqui o contrato é exibido. Primeiro que foi uma ferramenta inovadora, tá? Acho que essa foi uma importante iniciativa da Telefônica. Nenhuma outra operadora fazia algo similar no Brasil. E fora do país também, nada muito igual a isso. Tinha algumas outras ações, mas não exatamente isso. Então, a Telefônica deu um passo à frente e quis mudar o mercado. Esse projeto ele desenvolveu uma simplificação nesse processo todo de venda, reduziu o papel e contribuiu com o meio ambiente. E aqui, o contrato é exibido, ali você pode ver que um cliente assina, e mais aqui no canto direito inferior é o próprio vendedor que está executando aquela venda, também confirma com uma assinatura. Aqui um momento bastante importante, foi em dezembro de 2013, quando a gente lançou a primeira loja sustentável. Isso aconteceu no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, né? Enfim, foi a primeira loja sustentável do Brasil. Aqui um pouquinho de mídia, né? O que saiu na mídia. Então ali na primeira matéria saiu: Vivo começa a eliminar papel em suas lojas. Depois Leblon tem loja sustentável. Mais abaixo está um pouco embaçado, fala: Vivo usa tablets para substituir papel nas vendas em suas lojas próprias. E por último, loja da Vivo é a primeira do Brasil com a venda sustentável sem uso de papel. Aqui um pouquinho da dimensão, né? A gente conseguiu implantar esse projeto nas lojas próprias. A gente tem parceiros também, mas eles não têm ainda esse processo. Hoje a gente tem 313 lojas próprias. Aqui está um esboço do como é distribuído essas lojas, né? Em São Paulo a gente tem 80 lojas. Tem 2.100 tablets na operação. Então tem um número razoável de tablets em cada uma dessas lojas. E hoje a gente atingiu 550 mil assinaturas digitais. Aí eu vou pedir um tempinho para vocês e ver se isso aqui já está aqui atualizado. A gente passou um pouquinho. Opa, tá sem o cabo aqui. Só um minutinho. Acho que não vai dar. Vamos seguir. Depois eu mostro. Bom, aqui um pouquinho do resultado, tá, de 2014. Dessas 550 mil assinaturas realizadas, a gente teve uma economia de quase 600 mil reais. Isso há 6 meses atrás, né? A gente começou isso com um número maior de lojas, foi em agosto.
Então tem todo um processo de aprendizagem, né, da nossa força de venda, uma questão cultural. Eu acho que essa é a grande barreira que a gente tem. A gente tem que acreditar que aquele processo é bom, ele traz valor, e precisa também ter uma conscientização de contribuição com o meio ambiente. Mas nesses primeiros 6 meses a gente já mostrou para a empresa que dá resultado financeiro também, a gente aumenta a produtividade. E aqui um dado interessante, até a Ju aqui ajudou a fazer esses cálculos, né? A gente tem 600 eucaliptos salvos com esse volume. E o que a gente espera para 2015 é algo mais desafiador, né? 2 milhões de assinaturas, com 2 milhões e 200 mil reais de economia e 2.000 e quase 2.200 eucaliptos salvos. Então, todo esse processo fica bastante embasado, né, com o conceito de sustentabilidade. Reduz custo, traz mais segurança, é mais fácil, é mais prático, reduz o tempo de venda, tudo isso está aqui, os resultados estão aqui, não estou inventando, isso é uma conta bem simples de se fazer, e aí a empresa começa também a te apoiar com essas ações. Por último, eu quero deixar uma mensagem, eu retirei até do site de sustentabilidade da Telefônica, para a gente pensar um pouquinho, tá? E se me permitem eu vou ler. Sabemos que podemos transformar a vida das pessoas por meio das nossas tecnologias, entregando educação, saúde e bem-estar. Porém, devemos praticar uma gestão responsável de nossas atividades, com a implantação de projetos que reduzam o impacto da nossa operação ao meio ambiente e às sociedades. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. E o mais importante, cada um de nós, o pouquinho que fizer, faz muita diferença. A gente tirou um papel do processo de venda e já deu esses números aqui que eu apresentei. Só em São Paulo a gente tem cerca de 15 milhões de habitantes. Deixe de imprimir um papel por dia, são 15 milhões de papéis sem ser imprimidos. Quantas árvores não dá isso, né? A gente consegue ajudar com um pouco que a gente pode fazer. É isso aí, pessoal. Obrigado. Atualizou. Passamos 4.452 assinaturas. Alguém está consciente por aí? Obrigado, pessoal. Oi, agora a gente vai ter um tempo para discussão, para tirar dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa. E eu quero perguntar uma coisa primeiro para a Patrícia, para começar esse momento. Patrícia, você estava aqui contando do Evernote, como que começou, quais as principais funções do Evernote e o que o Evernote proporciona para as pessoas. E eu fiquei em dúvida, o que o Evernote proporciona para as empresas? Assim, se hoje vocês já têm números, não sei se vocês podem passar, mas se você pode contar uma experiência com alguma empresa que vocês tiveram aqui no Brasil. Então, o que é legal é assim, quando a gente fala de empresas, assim, a gente tem vários casos, a gente tem várias pequenas e médias empresas, inclusive no Brasil já adotando o Evernote. Uma coisa assim é que esse tipo de gestão de informação, esse tipo de gestão documental, ela não é impossível. Muitas empresas acabam deixando de lado porque acham que é uma solução cara, mas na realidade é que elas estão procurando o lugar errado. Então, quando a gente pega startups, que nem a do Éder, ou Evernote, ou o próprio Evernote, que são plataformas mais baratas, acessíveis e que estão mais próximas do mercado, estão olhando de fato a necessidade das pequenas e médias, você começa a perceber que na realidade é viável. O Evernote, assim, no Brasil a gente tem casos de uso de empresas, na verdade, 70% das pessoas que usam Evernote usam no trabalho, usam para poder fazer uma gestão dentro da equipe, tem empresas que já estão implementando Evernote. A gente tem um caso aqui em São Paulo, que ele é bem interessante, que ele é de um escritório de advocacia, e eles digitalizaram todos os processos, todos. Então, todo documento, todo processo que entra, tudo, eles digitalizam, já jogam direto para o Evernote.
Então, os advogados deles, quando vão para o fórum, eles não vão com papel, com a pasta com papéis, eles vão para o fórum com um tablet. Então, chegou no tablet, faltou uma certidão, algum documento, ele, pelo Evernote, ele consegue acessar. O Evernote, para quem não sabe, para quem tem as versões pagas, ele você acessa, inclusive, offline. Então, para eles resolver um problema, eles estruturaram todo o processo da empresa usando Evernote. A gente tem outros casos, assim, e que são interessantes também, mas enfim, a gente poderia ficar uma noite inteira aqui falando disso também. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Aqui. Oi. A validade, você falou do uso do tablet para poder acessar o documento no caso dos advogados. A validade desse documento, como é que ela é certificada? Existe a certificação? Oi. Então, no caso deles, eles usam mais para processo do dia a dia. Os documentos físicos, a gente, infelizmente, no Brasil, que nem ela comentou, a gente tem que manter por uma questão burocrática. Porque alguns documentos por uma questão de Receita Federal, você tem que manter por 5 anos, outro para evitar um processo trabalhista, você tem que manter por 30 anos, enfim. Então, mas o que eles fazem? Eles têm, sim, o arquivo deles, físico, por conta dessas exigências, mas no dia a dia, no fluxo de trabalho, eles têm essa documentação acessível a qualquer momento. O ganho, no caso deles, não foi assim, eu não tenho mais papel. No caso deles, o ganho foi em velocidade. Assim, quem aqui já precisou acionar um advogado, entrar na justiça, alguma coisa, sabe que é um saco você ficar imprimindo e tem que ir não sei o quê, aí esquecer outro documento. Se você esqueceu, você tem que se virar para ir para algum lugar, achar. Se você não tiver digital, você vai ter que voltar para o escritório, tirar uma xerox. No caso deles, não. Os caras já saem com o tablet, então ele não precisa ficar naquela coisa de volta. Então, o maior ganho dele foi no tempo que ele perde, no tempo que os advogados dele perdem. Então, mas, infelizmente, a questão de certificação, existem meios de se contornar. Todo mundo sabe que existem meios de você certificar um documento. Só que no Brasil, a gente ainda precisa avançar um pouco mais. Os fóruns, eles já lançam documentos certificados, né? Se você for imprimir do fórum para você. Mas para você entregar um documento para eles digitalizado, é isso que eu estou falando, entendeu? Eles já têm isso. Então, o que você está me perguntando, na realidade, é o seguinte. Se o Evernote tem uma solução para, por exemplo, assinatura digital, certificado digital. A resposta, no momento, é não, mas por uma questão muito simples. O Evernote é uma solução global. Cada região, cada país tem uma política própria e tem necessidades específicas, né? Então, é impossível hoje para a gente ainda é uma startup. Então, para a gente é muito difícil tentar cobrir toda a necessidade do mundo. A gente quer chegar lá. Eu acho que e vai acabar caminhando para isso. Mas para isso, cada país, cada governo precisa ter uma certa flexibilidade. O ideal é que a gente tivesse uma solução que fosse comum, que fosse aceitável, uma certificação aceitável internacionalmente, né? Isso seria bem mais fácil. Essa ideia de se livrar dos papéis, né? Eu pessoalmente já não uso papel muitas vezes, mas quando a gente tenta aplicar a experiência de fora para chegar aqui no Brasil, a gente esbarra com a péssima qualidade das transmissões de 3G, né? Wi-Fi, né? Realmente, se comparando com países lá fora, que as velocidades são gigantescas, o acesso é fácil, você compra um apartamento, pluga na parede, já tem acesso. Então, quer dizer,
é muito curioso a gente tentar aplicar trazer essas aplicações para a gente sem se ambientar na nossa real situação, que em vários lugares, dentro das grandes cidades, né, eu venho do Rio de Janeiro, mas tenho certeza que em São Paulo também acontece, há regiões em que você não consegue acessar nada, porque nosso sistema de acesso de internet é muito, muito, muito ruim. Então, a sua aplicação fica a ver navios, porque você quer aquele documento que precisa daquela hora, daquele momento, e a rede começa a mastigar os bytes e não te entrega nada. Só complementando, eu super concordo. Eu fui viajar agora nesse final de ano e eu passei isso assim fora de São Paulo, foi bem complicado. Mas assim, a boa notícia é que todo mundo se preocupa com isso. Os desenvolvedores estão preocupados com isso. Isso não é um problema específico só no Brasil. Ele é um problema que existe em outros países também. Falando pelo Evernote, a gente tem solução para isso também. Então, eu comentei que a gente tem acesso offline, por exemplo. Quando você trabalha offline, você consegue trabalhar, por exemplo, digitalizar alguma coisa. E aí, no momento que você se conectar, você conseguir sincronizar. Óbvio que não é perfeito, porque se você precisa de uma informação, você não sincronizou antes no seu device, você vai ficar na mão. Então, você precisa de um certo planejamento. Mas a boa notícia que eu tenho, assim, que hoje eu vejo é que não só o Evernote, mas outras empresas têm essa visão, têm essa preocupação, porque é uma premissa para poder fazer expansão de mercado. Qualquer empresa de tecnologia, inclusive, boa dica para quem é empreendedor, está desenvolvendo alguma coisa mobile, essa preocupação com a conectividade, isso é uma questão, é uma premissa e não é só no Brasil. Boa tarde, Ricardo. Oi, Ricardo. No processo de implantação da troca da assinatura dos contratos lá via tablet, vocês tiveram muita resistência por parte dos clientes e dos próprios colaboradores em mudar esse processo? Boa pergunta. Eu acho que a resistência maior foi de a gente conseguir vender essa ideia. Eu acho que quando a gente pensa em algo diferente, você incomoda muita gente. É fazer diferente. Não só você. Todo mundo precisa fazer diferente para dar aquele resultado. Então, a gente teve uma resistência maior em encontrar um caminho para implantar uma solução dessa magnitude, que traga segurança, que seja legítima, né? Que tenha autenticidade, tem todos os respaldos legais, jurídicos aqui, do que uma aceitação da sociedade. Se você for até uma loja da Vivo, e se você nunca assinou um contrato digitalmente, eu tenho certeza que se te oferecerem, você vai acabar aceitando. A gente tem também por obrigação um plano B, que é o papel, porque por lei, se o cliente quiser levar o papel, ele tem que levar esse papel. Mas não existe tanta resistência. Eu acho que o que existe é a gente ter essa cultura de, se não me oferece, eu pergunto. Tem alguma coisa que não imita papel? Posso assinar digitalmente? E dou vários outros exemplos, não só no processo de venda. Você recebe conta em casa? Conta de telefônica, enfim, contas. Procure uma conta online. Né? É uma cultura que parte de nós. Né? Existe resistência, sim, mas se a gente fizer o nosso papel de provocar, a gente acaba encontrando soluções. Então é isso, né? A solução ela foi muito bem recebida, existiu resistência e aos poucos a gente vai encontrando o caminho e convencendo que é uma boa opção, que traz benefícios para o cliente, para o nosso próprio vendedor, enfim. É por aí o caminho. Bom, a gente está encerrando o nosso painel. Obrigada a todos que puderam vir. Quem também tiver dúvidas além aqui do horário também pode vir falar com a gente. E boa noite a todos. Obrigada.